falando nos Estados Unidos e no Arizona, fala um pouquinho daquela prova da morte que talvez um dia eu tenha coragem de fazer. Ainda não decidi se eu tenho coragem. Que prova que é essa que você já fez 9 vezes? Então, é o seguinte, ela se chama Badwater, é uma prova no Vale da Morte. Vale da Morte, falei que tinha morte. Mas o nome Vale da Morte é porque pessoas morrem lá, então não tá tão errado, tá? Tanto é que no primeiro ano que eu fui, em 2012, 3 dias depois da prova, um turista que tava lá resolveu correr 24 quilômetros lá e levou uma garrafa d'água. E ele saiu pra correr, avisou os amigos que ia correr, veio fazer um treino e não voltou. 5 horas se passaram, não voltou, foram procurar o cara tava morto, deitado no asfalto, morto. Então assim, chama Vale da Morte porque pessoas morrem lá mesmo. Então é algo muito delicado, não é? Calor. É a região mais quente do planeta Terra. É na Califórnia, no Death Valley, né? Que fica no deserto de Mojave. O mesmo deserto que chega em Las Vegas, é o deserto de Mojave, que é esse mesmo deserto da Califórnia. Então essa prova ela é feita em julho, todo julho. A temperatura bate 54 graus lá, todo julho. E é uma prova de 217 quilômetros. A BR-135, essa prova aqui, ela é uma classificatória para Badwater, que é essa considerada a mais difícil do mundo. Só pode, então, quer dizer, não é qualquer um que pode fazer. Não. A prova é o seguinte, são 100 pessoas... Que bom, não vou. Eu tenho que fazer... Pena, né? Que pena, né? Alguma coisa tinha que me barrar. São 100 pessoas escolhidas pelo diretor da prova, que é o Chris Kosman. 6 pessoas e ele no escolhe. Mundo. São 100 pessoas que ele escolhe. Então, assim, são 1.500 inscrições e ele escolhe o currículo do atleta. É por isso que eu falo que tem provas que você precisa treinar 5, 6, até 10 anos para poder se classificar. Pablo, você quer fazer essa prova, né? Então, tem que fazer primeiro. Então, tem os passos. Eu vou falar os passos aqui. Pessoal que tá vendo, é legal que saber os passos para Badwater. Então, é o seguinte. Primeiro passo. Você já tem que ter sido pacer da prova. O que é o pacer? Você já tem que ter ido ajudar alguém na prova. Por que isso? Porque se você quer fazer a minha prova, você tem que ter ajudado alguém primeiro. Então eu vou como ajudante. Entendeu? Por isso que tem várias pessoas que vão como ajudantes. Então você escolhe um corredor, na verdade o corredor que escolhe, pra fazer parte da equipe dele, são até 4 pessoas pra fazer. Ele já foi? Não, ele quer ir o ano que vem. Então ele primeiro precisa ser pacer de alguém, pra depois ele ter a classificatória para conseguir fazer a prova. A não ser que ele seja campeão da BR-135, que é a classificatória. Mas só campeão ou só os campeão. 10 primeiros? Só o campeão. O campeão tem ingresso automático na Badwater. Uau! E para ganhar tem que ser corredor profissional. Então assim, porque a barra é muito lá em cima. Sim. Então, o diretor ele escolhe algumas coisas. Então, por exemplo, você já tem que ter feito a BR-135 ou algumas outras provas que são ter experiência em desertos, já tem que ter feito alguma prova em deserto, pelo menos de 100 quilômetros em deserto, ou ter feito alguma prova de 100 milhas, que são 160 quilômetros. Então ele coloca assim, você já tem que ter tido experiência em deserto, você já tem que ter corrido pelo menos uma prova de 100 milhas, ou ter feito a BR-135. E qual é o tempo que existe corte nessa prova? 48 horas. Para terminar a prova. 217 quilômetros. 217 quilômetros. 48 horas. E todo mundo que tá lá são corredores muito bons. Sim, não tem ninguém que nunca fez pelo menos uma prova de 160 quilômetros ou provas no deserto. Então, assim, já é uma barra alta. Já, todas as pessoas lá são... A gente fala de documentários, você falou do Netflix. Várias pessoas que estão lá em documentários de corrida, eu sou amigo. E eu já corri ao lado deles em outras provas. Então, a prova da Badwater é o seguinte... como que você fez 9 vezes? Não, então, eu não fui como corredor. Eu sou pacer. Então, como eu sou muito bom em calor, eu consigo correr muito bem em calor. Calor não me machuca, não me desgasta. Eu sou contratado para ser pacer dos corredores. Então, por exemplo, você quer fazer a prova. Você se inscreveu na prova e foi selecionada. Ó. Então, a Márcia vai lá, vamos fazer a Badwater. Ela vai fazer 2027, ela vai fazer a Badwater. Beleza. 2027, viu? Né? Já coloquei uma data. Aí, assim... Quais as pessoas ela vai escolher para a equipe dela? Você pode levar até 4. Então, e a estratégia dessa prova é totalmente diferente de qualquer uma. Todo corredor, 100%,
dos corredores. Eu tenho várias entrevistas no meu celular no final da prova de corredores. Todos os corredores, quem ganha e quem chega em último, não interessa, falam assim, se não fosse a minha equipe, eu não teria terminado. Por quê? Porque numa situação dessa de crise, a tua crise, como numa empresa, pode durar 1 mês ou 10 anos. Numa situação de prova, a tua crise pode durar 10 minutos, 10 horas, 30 horas. Ela pode durar por muito tempo. Então a equipe, quem você seleciona, é muito importante para nessas situações você ter alguém que fale assim, cara, deixa o rojão na minha mão. E eu gosto disso. Eu sou muito bom em assim, dê um pepino. Tem 1 minuto para pensar no que fazer. E eu gosto disso, porque eu consigo pensar em coisas assim. Eu adoro. Quanto pior a situação, melhor eu consigo ter calma para pensar. Arrumei então, assim, teve um ano, muitos militares americanos me contratam. Uau. E que é um negócio que eu gostei, assim, quando eu comecei a ver, não sou militar, não fui militar, gostaria de ter sido militar, hoje em dia, como eu estudo a forma dos militares, e teve um militar que eu fui uma vez, o Jared, ele era piloto de caça da Força Aérea Americana. Então, um cara, tipo, super high performance no trabalho dele. Sim. E ele tinha ficado 2 anos antes em guerra. E aí ele voltou e falou, já conheci ele, falou, André, você quer ser meu pacer? Se eu te convidar, você vem fazer parte da minha equipe? E eu fui pra lá fazer parte da equipe dele. E a ideia dele era fazer abaixo de 40 horas a prova. Caramba. Abaixo de 40 horas. Beleza. Militar, né? Quando chegou no quilômetro 90, a prova tem um primeiro corte, que é no quilômetro 90, né? Quando chegou no quilômetro 90, ele tinha uma bolha no pé. Eu nunca vi uma bolha tão grande. Era uma bolha gigante. Era metade do pé dele era uma bolha. Eu nunca tinha visto uma bolha assim. E ele chegou e falou, cara, acabou pra mim. Não dá mais. E eu tava no carro esperando ele chegar pra gente prestar atendimento nele e tal. Porque até o quilômetro 90 ninguém pode correr com você. Eu já sabia que ele tava com bolha, ele não podia parar, ele tinha que bater o corte desse quilômetro 90. Ele falou, não dá mais, eu não consigo mais correr. Cara, acabou a prova pra mim, eu vou caminhar até o final e eu vou sofrer muito, não dá. Aí eu falei, deixa eu ver teu pé, tira a meia. Aí eu olhei o pé dele e falei, isso aqui é fácil. Meu, tava horroroso o pé do cara. Aí ele olhou assim, eu falei assim, me dá todos os band-aids que você tem aqui, todos os band-aids. Eu coloquei um monte de band-aid, sei lá, uns 50 band-aids, eu fiz um band-aidão, coloquei numa posição do pé dele e puxei numa outra posição o pé dele. Falei, cara, dor de bolha você não vai ter mais. Pode ser que lá na frente você tenha uma dor no pé, mas dor de bolha você não vai ter mais. Fica tranquilo, eu só coloquei o pé numa outra posição. Toca a ficha, vambora, vai dar certo. E o cara foi. Chegou uma hora que eu cheguei, a esposa dele tava na nossa equipe. Eu falei assim, você deixa eu puxar o teu marido um pouquinho mais? Ela falou, por quê? Eu falei, porque dá pra ele fazer abaixo de 35 horas. Caramba! Ela falou, deixa. Nada. E a gente foi madrugada inteira. Tenho vários vídeos eu correndo com ele, com o Jared. E eu perguntando, Jared, como é que você tá? Ele, fantástico. Isso depois de 30 horas ele correndo ainda. Ele falou, tô fantástico. Eu quero esse treinador. E o Jared foi 34 horas e 59 minutos. Ele cruzou a prova. Foram 6 horas mais rápido do que a vez anterior que ele tinha feito. Então, a estratégia da tua equipe é uma equipe. É como se fosse uma empresa. Sim. Você tem que ter pessoas lá que a hora que a bucha segurar o rojão. Que estão vivendo o momento, né? E tem que estar presente, tem que entender assim, quando der isso, o que eu tenho pra fazer? Era a única... Não dava pra estourar aquela bolha. Tô encantada. Era muito gigantesca pra estourar na hora. E ele tava tendo muita dor. A gente falou, cara, vamos segurar um pouquinho a onda. Claro que a gente estoura a bolha e beleza, vê como é que fica. Só que às vezes, dependendo da bolha... solto, ele vai ficar na carne. Né? Exato. Dependendo da bolha, vai te piorar muito. Tem bolhas que dá pra você estourar e tudo bem. Você estourou e dá. Mas tem bolhas que não dá pra você estourar. A dele era uma que eu falei, cara, se eu estourar, essa aqui não dá. Eu nunca tinha visto uma bolha daquele tamanho. Então assim, tem estratégias pra uma prova dessa. Então, a equipe, e eu vejo vários brasileiros. Eu nunca acompanhei um brasileiro nessa prova, nunca. Uau. Nunca. Brasileiro, sabe como é que o brasileiro é? Ele é emotivo demais. Sim. Ele é muito emocional. Sabe que a primeira coisa que você faz? Esse cara era militar, ele levou esposa, porque fazia 2 anos que ele não via esposa. E ele voltou pra lá. Então, assim, ele tinha um motivo da esposa dele, ele levou esposa e o melhor amigo dele, que era o companheiro de exército dele. Eles trabalhavam juntos. Então, ele levou esposa e o melhor companheiro e eu. Brasileiro vai levar pai, mãe, filho, marido, mulher, vai levar todo mundo na equipe. E numa hora dessas, e a esposa dele, uma hora chegou pra mim, deu tudo certo, mas uma hora ela falou assim, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Eu falei assim, deixa eu fazer meu trabalho. Você é esposa, está envolvida emocionalmente com ele. Eu não tô.
vai dar certo, só que você não consegue entender que agora vai dar certo. Porque tá no caos, tá na crise. Então, brasileiro pega e leva a família inteira, meu, pra uma prova dessa. Então. Alguns brasileiros têm muito êxito. A maioria dos brasileiros que vão pra essa prova é uma luta tremenda que eles falam, meu, eu não sabia onde eu tava me metendo. Igual você pro cruze. Só que imagina pessoas altamente treinadas que já fizeram provas ultramaratonas icônicas do mundo, vão pra uma prova dessa e não conseguem entender o que estão fazendo ali. Eles não sabem nada de estratégia de deserto. Não sabem nada. E estratégia de sobreviver de deserto é estratégia própria para deserto. Totalmente diferente, né? Cada sua situação necessita, né, de um acompanhamento. Eu acompanhei uma americana, ela começou a correr com 54 anos. Começou a correr com 54. Ela me contratou com 60. Ela tinha 60 anos de idade, ela se planejou para fazer a BJ com 60 anos. Com 63 anos, porque a prova é o seguinte, ela é largada em ondas. Então você tem a largada das 8 da noite, são corredores mais lentos. Aí você tem a largada das 9:30 da noite, que são caras mais rápidos, e a largada das 11 da noite, que estão os selecionados que vão ganhar a prova. Então estão três ondas de largada. No terceiro ano que eu acompanhei ela tinha 63 anos. Ela largou no pessoal do meio. Ela foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada na corrida mais difícil do mundo. Uau. Até então, ela era a campeã. Só que precisava esperar o resultado das outras duas mulheres que largaram na última onda. Só duas, de sei lá, 20 mulheres, só duas que passaram ela. Ou seja, com 63 anos de idade, ela ficou em terceiro lugar na corrida que é considerada a mais difícil do mundo. Ela não é, que fique claro, né, Márcia? Ela não é a mais difícil do mundo, porque tem pessoas que vão falar, mas tem a Barkley que é mais difícil, que você tem que ver pelo mapa, você tem outras corridas que são mais difíceis. Ela é considerada a mais difícil do mundo, porque se você largar sozinho, você não termina. Não dá pra terminar a 54 graus. Essa corredora, ela pesava 53 quilos. Tá? Ela tomou... Eu sou o cara que anota tudo. Eu sou nerd. Eu anoto xixi, eu anoto caloria, eu anoto tudo. Ela tomou 55 litros de líquidos em 35 horas. Caramba. Cara, ela trocou o peso dela inteiro dentro de uma corrida. Me fala uma corrida que você faz isso na tua vida. E você vai correr com 2 litros de água que é voltar com meio. Então, assim, não é a ideia de o corredor melhor. É aquele que se adapta melhor, aquele que tem uma homeostase do sistema, resiliência, né? Sim. Voltar à forma original. Mas ali você não tem uma forma original, porque você tá trocando toda hora. A cada 40 minutos você tá trocando 1 litro, você tá tomando 1 litro d'água. Então, é uma mudança muito grande no teu sistema. E você precisa entender como se desidratar a todo momento. Isso que é difícil. E não dá pra comer arroz e feijão nessa prova. Você não quer comer nada. Você quer tomar um sorvete, que está mais de 50 graus. Sim. Então, são essas estratégias que geralmente quem não tem uma equipe boa não entende.